Bom dia, paz do Senhor, meus amados irmãos. Glória a Deus. Mais um domingo na presença desse Senhor, nosso Deus maravilhoso. É com muita alegria que nesta manhã venho trazer mais uma escola dominical, mais um ensino da palavra de Deus a cada irmão, a cada irmã da nossa igreja DVIP Araruama. Que Deus possa continuar abençoando esta congregação, a nossa missionária Graça, nossa pastora, e a todos os obreiros, todos os irmãos que têm ajudado nessa obra. Nós iniciamos semana passada mais uma revista, da Escola Dominical. A irmã Luciene nos trouxe a primeira lição e hoje estarei trazendo esta segunda lição que fala sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Amados, é muito bom nós estarmos estudando sobre o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ensina, que nos consola, que nos conforta. Nós estaremos estudando isso hoje nessa lição. É Ele que nos prepara para receber a Cristo, é Ele que nos prepara, que nos dá os dons espirituais, e é Ele que está adornando a igreja do Senhor Jesus para entregar ela à noiva, ao noivo, naquele dia, em que a trombeta irá tocar e que todos os mortos hão de ressurgir da terra e aqueles que estiverem vivos hão de ser transformados, e todos subirão juntos. A igreja do Senhor será entregue ao noivo naquele dia. Então é o Espírito Santo, amados, que está conosco, que nos fará herdar esta promessa. E hoje nós estaremos estudando esta lição maravilhosa. Quero que os irmãos possam trazer a sua família para estar aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Traga os seus filhos, a sua esposa traga o seu esposo, sua mãe. Compartilhe esta palavra, porque será muito edificante para todos nós. Nós bem sabemos, amados, que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. E uma das ações do diabo é deturpar a palavra de Deus, é torcer a palavra, é falsos profetas, falsos ensinos. E nós temos visto, muitos ensinamentos que se dizem cristãos, mas que ensinam erradamente sobre a pessoa do Espírito Santo, Nós conhecemos aí uma seita chamada Testemunhas de Jeová. Eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Lá na Bíblia deles, eles substituíram a palavra Espírito Santo e colocaram força ativa de Deus. Então, toda vez que está escrito Espírito Santo, vem escrito força ativa. Mas, amados, o Espírito Santo, nós que somos assembleianos, nós estudamos e aprendemos que o Espírito Santo é
uma das pessoas da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. É assim que nós aprendemos. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E agora, nessa lição, ela vem falando sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O texto áureo dessa lição nós vamos encontrar em Atos 9:31. Você que não tem a revista da Escola Dominical, você pode abrir a sua Bíblia. Você que quer adquirir uma revista da Escola Dominical, em Araruama, tem uma loja ali perto, em frente à rodoviária, do outro lado da rua, naquela rua da Casa Bahia, tem uma livraria evangélica, lá vende. Você também pode estar encomendando. Acho que a missionária Graça também, ela é representante da CPAD, ela pode também te fornecer essa revista. Você também pode entrar no site da CPAD e comprar diretamente lá. Então, procure adquirir a sua revista, porque você vai estar aprendendo muito. Quando chegar alguém para te falar algo que não está de acordo com a palavra, você vai ter um subsídio, né, bíblico, você vai ter um respaldo para você defender a sua fé. Tá bom, amados? Então, esse é o momento, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja. Então, é um momento que a ação demoníaca, para deturpar as doutrinas verdadeiras, está muito grande, né? Nós estamos vendo alguns países aqui, por exemplo, a Argentina, eles aprovaram o aborto recentemente, né? Então, é uma atuação maligna que está já no mundo para acabar com todas as doutrinas bíblicas, né? Nós vemos aí, né, querendo ações demoníacas para desintegrar a família, né, casamento bíblico, para deturpar o gênero masculino, feminino, né, e muitos outros ensinamentos que têm aparecido no mundo, né, no mundo afora, para desintegrar a família, que é a base da igreja. Mas você abre a sua Bíblia, em Atos 9:31, está escrito assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E a verdade prática, ela diz assim: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Aqui, mais embaixo, nós temos a leitura diária e depois nós temos a introdução da nossa revista. A introdução diz assim: aprendemos na lição passada que o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? E agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixariam órfãos quando se referiu ao Consolador, que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Então, na primeira lição nós já aprendemos sobre quem é o Espírito Santo, e agora nós, nesta lição, estaremos aprendendo sobre a atuação do Espírito Santo no plano da salvação. No tópico 1 diz assim: o Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus, trino e uno,
planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação, e o Espírito é parte dessa história salvífica juntamente com o Pai e o Filho. Amados, o plano da salvação, como nós estudamos aqui, ele é antes da fundação do mundo. Porque Deus, ele não está preso nesse tempo em que nós vivemos. Deus, ele é ontem, hoje e será eternamente. Então, para cada projeto de Deus, ele tem como a sua onisciência de saber de todas as coisas antes que aconteça. Então, ele tem um projeto perfeito para cada coisa. Então, como Deus já sabia, né, que a sua obra-prima da criação, a humanidade, ela cairia, né, no pecado, Deus, pelo seu grande amor e misericórdia, ele trouxe o plano da salvação. E como Deus, nós aprendemos que Deus, ele é um Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como nós aprendemos na palavra do Senhor, cada pessoa da Trindade Divina, ela tem uma obra específica nessa salvação do homem. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o Pai amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, nós sabemos que o amor do Pai, dando o seu único Filho, ele teve também a ação do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo quem preparou a humanidade, né? Foi o Espírito Santo que usou os profetas para falar acerca desse plano, foi o Espírito Santo que preparou a sua palavra, foi o Espírito Santo que agiu no ventre de Maria para que o Senhor Jesus fosse gerado no seu ventre. Foi o Espírito Santo que preparou João Batista no deserto, anunciando a salvação. E foi o Espírito Santo que preparou o coração dos homens. Foi o Espírito Santo que separou os discípulos, os primeiros cristãos, né? Foi o Espírito Santo que usou o próprio Senhor Jesus para ensinar, para curar, para libertar. E é o Espírito Santo que ele atua no meio da igreja, né, preparando a igreja, e ele prepara os corações dos não convertidos para receber a palavra. E é o Espírito Santo que distribui todos os dons maravilhosos, os dons que são os dons espirituais, à sua igreja, preparando esta igreja, adornando esta igreja para aquele dia. E é o Espírito Santo que levará esta igreja ao encontro do noivo. Existe uma história bíblica no Antigo Testamento que fala sobre Abraão e seu filho Isaque. Isaque já estando adulto, ele precisava de uma esposa para se casar, né? Porque dali viria
se cumpria a promessa, nasceria mais uma parte da promessa. Então, Abraão chama o seu servo, que se chamava Eliezer, e diz a Eliezer: Eliezer, vai à casa dos meus parentes e lá você procura uma noiva para o meu filho. E fez que Eliezer jurasse que ele não buscaria uma noiva para o seu filho que não fosse do meio da sua parentela. Essa noiva ela tinha que ser da parentela de Abraão. E Eliezer, ele foi pelo deserto e chegando até a casa dos parentes de Abraão, ele estava lá num poço e veio uma donzela juntamente com um rebanho, e ali Eliezer já tinha feito uma oração ao Senhor, que aquela que lhe tirasse a água para beber, essa seria a noiva de Isaac. E ali o Senhor confirmou a noiva de Isaac. E quando ele chega até a casa daquela donzela, ele deu presentes para aquela donzela, ele deu pendentes, brincos, ele deu pulseiras de ouro. Então, ele adornou aquela noiva para encontrar com o noivo, que era Isaac. E ele levou aquela noiva pelo deserto até ela encontrar com o noivo Isaac. E quando Isaac viu a sua esposa, pela primeira vez, toda adornada, toda maravilhosa, ele casou-se com ela. Então Eliezer entregou aquela noiva, apresentou aquela noiva ao pai, para o pai Abraão entregar aquela noiva ao filho. E essa história, ela faz alusão ao Espírito Santo. Porque o Eliezer representa o Espírito Santo. A igreja é representada como Rebeca. O pai é representado por Abraão. E Isaac é representado como Jesus, o filho. Então, esta é uma alusão, é como se fosse uma parábola, né? Então, assim é que está acontecendo. O Espírito Santo está preparando essa noiva, né? Ele foi buscar a noiva, ele adornou a noiva, ele está adornando a noiva com dons espirituais, né? Ele está conduzindo a noiva pelo deserto, né? Muitas das vezes nós nos sentimos num deserto, sol quente na cabeça, dificuldades, né, do mundo, mas nós sabemos que o Espírito Santo está conosco e ele vai nos conduzir até o noivo, até a promessa. Amém? Tenha fé, meu irmão, não desista da sua promessa espiritual, porque a nossa casa não é aqui nesse deserto. A nossa promessa não é esse deserto, a nossa promessa é o noivo. Então não perca o foco da sua fé, não perca a sua esperança, porque Deus está te conduzindo. Amém? Em breve você será apresentada ao Pai e o Pai lhe dará o Filho. Amém? Então não perca a sua promessa. Não se iluda com as coisas desse mundo. Porque esse mundo, amado, tudo passa. Tudo é passageiro, né? Por mais que nós possamos ter alguma coisa nessa terra,
né? Mas são todas as coisas passageiras. Então, não se apegue, mas se apegue antes à tua promessa. Amém? Então, meus amados, continuando aqui na lição, o Espírito Santo da promessa. Já lemos essa parte, agora a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora aqui, no subtópico 3 diz, aliás, no subtópico no subtópico 2 diz assim: atuação do Espírito Santo na antiga aliança. Então, na antiga aliança, como é que era a atuação do Espírito Santo? O Espírito Santo ele era dado por medidas. Então, Deus separava algumas pessoas dentre o seu povo e ele dava o Espírito Santo para que essa pessoa fizesse uma obra específica para Deus, né? Então Deus usava aquela pessoa como profeta, usava aquela pessoa em algumas obras especiais, né? Na guerra, ou então pessoas davam o dom de artífice, como na época em que o seu povo saiu do Egito e que Deus trouxe alguns planos para que fossem executados, como a Arca da Aliança. Então Deus deu sabedoria a alguns homens para trabalhar com aquele ouro e executar aquela tarefa que Moisés estava passando. Então sobre eles veio o Espírito. Nós vemos que homens profetizavam, homens sonhavam e muitas obras foram realizadas por causa do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele é dado por medida. Mas agora vindo a plenitude dos tempos, né? Tempo da graça, o Senhor Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Então essa promessa, ela fazia parte para a igreja do Senhor. Então, quando Jesus Cristo, antes dele subir e ascender aos céus, ele preparou os seus discípulos para receber o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, os discípulos eles foram batizados com o Espírito Santo. E a partir daquele momento eles passaram a profetizar e a pregar a palavra do Senhor. E eles foram cheios dessa palavra, cheios do Espírito, e ninguém conseguia mais segurar os discípulos, porque eles começaram a executar milagres, maravilhas, e eles pregavam a palavra, se espalharam pelo mundo inteiro pregando a palavra, e o Espírito foi dado a toda a igreja, a todos os novos cristãos, e o Espírito Santo começou a curar, a libertar, a salvar, a fazer grandes maravilhas naquele mundo. E até os dias de hoje, o Espírito Santo continua atuando na sua igreja, né? É o Espírito Santo que nos prepara, que nos liberta, que nos mostra, né,
o caminho da salvação. Ele que nos prepara, nos convence para receber a Cristo. Ninguém recebe a Cristo se não for pelo Espírito Santo. Ninguém crê na promessa se não for pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que está atuando nas nossas vidas para receber essa promessa. Amém, amados? Então, meus amados, queridos, continuando aqui na nossa revista, nós vamos ver aqui a atuação do Espírito Santo no meio da igreja, do seio da igreja. Então, no tópico 2, diz que o Espírito Santo consola e ensina. Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse aos seus discípulos: e vos enviarei o outro Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. Então, por que foi dado o Consolador? Primeiro, porque os discípulos se acostumaram tanto com Jesus, com os milagres, com os ensinos que o Senhor trouxe a eles. Eles se apegaram tanto com o Mestre, que quando eles ficaram sabendo que Jesus ia partir, Jesus disse: não, fica tranquilo que eu vos enviarei o outro Consolador, a promessa, e ele vos ensinará todas as coisas. Então, o Espírito foi dado aos discípulos para consolar os discípulos, mas ele consolou os discípulos, né? E ele continua consolando a igreja do Senhor, né? Nos momentos difíceis. Porque muitas das vezes a nossa alma, ela está sentindo falta de alguma coisa. E o Espírito Santo vem e consola a nossa alma. Ele nos fortalece, ele nos ajuda nos momentos difíceis, nos momentos de tribulações. E além disso, ele intercede por nós em nossas fraquezas, né? A palavra de Deus diz isso. Então, uma das tarefas do Espírito Santo é ensinar a igreja. Então, se você não tem sabedoria na palavra, muitas das vezes você tem dúvidas, ore ao Espírito Santo e ele vai te esclarecer sobre essas dúvidas. Às vezes, amado, a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente quer saber naquela hora. Mas quando você pedir a Deus para tirar uma dúvida sua na palavra, você fica atento, porque Deus vai falar com você de muitas formas. Às vezes vai ser você lendo um livro evangélico, às vezes vai ser você lendo a Bíblia, às vezes vai ser você escutando uma pregação num culto, né? Às vezes o Senhor pode te usar para te revelar em um sonho. São várias formas que o Espírito Santo atua. E aí você vai lembrar: olha, eu estava com dúvida nisso e o Espírito Santo me esclareceu agora, né? Então é assim que o Espírito Santo atua, ele não deixa você com dúvida. Você fica ligado que no momento certo ele vai falar contigo. Então, o Espírito Santo convence o mundo da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que convence o mundo da justiça e do juízo. Foi o Senhor Jesus disse isso, né?
antes dele partir. Então, por que o Espírito Santo tem convencido a sua igreja da justiça? Aliás, o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence ao mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não a vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Então, amado, nós em nós mesmos não temos justiça para alcançarmos a promessa de Deus, mas a justiça que nos é dada foi dada através do Senhor Jesus. Ele cumpriu a justiça de Deus, porque a justiça de Deus exigia que um cordeiro fosse imolado para que um pecador fosse resgatado. E Jesus, ele morreu como cordeiro, ele morreu como cordeiro imaculado, sem pecado, para cumprir a justiça de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos convence o mundo que nós necessitamos da justiça que foi feita para a salvação do homem. Então, o valor de resgate, o valor que era exigido, Jesus pagou com seu sangue. E ele rasgou a cédula que era contra nós. A cédula que nos acusava de pecado, que nos acusava de todas as injustiças que nós cometemos, Jesus cumpriu e pagou, né? E disse lá, né, naquele momento, nas suas últimas palavras, tetelestai, que quer dizer, está consumado, está pago. Amém? Então ele cumpriu a justiça que era necessária. Não adianta o homem que cometeu o pecado, depois que se converte, não adianta você querer achar que você fazendo bem, que você praticando obras de caridade, que você alcançará a salvação. A salvação sua foi conquistada através da justiça de Cristo. Agora, as obras e as ações benevolentes que você faz, nada mais é do que fruto de um novo caráter, de um novo homem. Não é que esses atos que você cometer a partir de agora vão apagar os seus pecados, jamais. Mas esses atos apenas é para atestar que você é um novo homem, uma nova mulher. Amém? Glorifica a Deus. E a palavra de Deus fala, meus amados, amados e minhas amadas irmãs, o Espírito Santo nos convence do juízo. Diz assim, Jesus disse ainda, o juízo porque o príncipe desse mundo está julgado.
O príncipe desse mundo é uma referência a Satanás derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se do julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo o julgamento de Satanás, que já começou, será concluído na consumação dos séculos. Ainda luta numa batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário e ao mesmo tempo também o julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus, da sua morte e ressurreição. Amados, quando Adão caiu, ele entregou tudo aquilo que Deus tinha dado, toda a autoridade que Deus tinha dado ao homem, ele entregou a Satanás, né? E o homem começou a praticar injustiças, pecados, né? Começou a desobedecer a Deus, mas para que houvesse um resgate, para que houvesse perdão, como eu já falei, era necessário que o Cordeiro morresse. Era necessário que o juízo de Deus fosse cumprido. E quando Jesus, ele morreu ali na cruz, ele cumpriu uma promessa, porque Deus disse à serpente: do fruto do ventre da mulher nascerá um que lhe pisará a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. Ou seja, esse juízo de Deus, pisar na cabeça da serpente, foi cumprido. Porque quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, ele pisou a cabeça da serpente, né? Embora que Jesus foi ferido, foi transpassado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, mas ele desceu às partes mais baixas, tomou a chave do inferno e da morte, e ele ressuscitou, e agora ele deu autoridade à igreja, porque Jesus pisou a cabeça da serpente e deixou o corpo da serpente para ser pisado pela igreja. E todas as vezes que nós executamos a justiça de Deus na terra, fazemos a vontade do Senhor e fazemos aquilo que agrada ao Senhor, nós estamos pisando o corpo da serpente. Então ali o Senhor cumpriu a promessa e o juízo de Deus. E o príncipe desse mundo, a justiça de Deus, já foi determinada que o príncipe deste mundo será jogado no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre para todo sempre. Esse é o julgamento de Deus. Ele já foi julgado, não existe outra saída. Já existe a sentença, não existe mais saída. Agora só existe um tempo que isso será cumprido. Então, não existe mais recurso, né, para esse anjo caído. Não existe mais recurso. Mas existe um tempo para que tudo seja cumprido. Então, o juízo de Deus já foi determinado, né? E o Espírito Santo, ele continua falando, né, sobre a justiça e o juízo de Deus.
Então, meus amados, meus prezados e amados irmãos, que Deus possa continuar, né, a cumprir tudo aquilo que Ele tem falado, né? Que o Espírito Santo, ele também é Ele que nos convence de todo o pecado, do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, se nós não... Você já falou com pessoas, quando você foi evangelizar algumas pessoas, que elas dizem assim: mas eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa que só faço bem, não faço mal a ninguém, nunca matei ninguém, nunca roubei. Você já falou com pessoas assim? Pois é, essas pessoas precisam ser convencidas pelo Espírito Santo do pecado. Por quê? Porque o maior pecado da humanidade é não crer no Senhor Jesus. É o maior pecado. Porque se você não crê no Senhor Jesus, não adianta. Não tem salvação. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, tais pessoas, meus amados, precisam de conversão. Precisam de serem convencidas. E só o Espírito Santo pode atuar no coração dessas pessoas para elas se convencerem que são pecadoras também, né? Porque nós nascemos com um pecado enraizado na nossa natureza humana. Não é porque a pessoa nunca matou, nunca roubou, mas nós sabemos. Nós começamos a ver uma criança crescer, com 1 ano, você já começa a ver a raiz do pecado naquela criança. Por quê? Mesmo ela não aprendendo, mesmo ela não tendo ninguém que ensine a ela o mal, ela por si mesma ela já comete o pecado. Você pode pegar 2 crianças ou 10 crianças e colocarem ela numa ilha para crescerem sozinhas naquela ilha ali, e elas irão cometer pecados sem que ninguém as ensine a cometer pecado. Daqui mais um tempo você pode voltar naquela ilha, que naquela ilha vai haver mentira, naquela ilha vai haver morte, homicídio, naquela ilha vai haver brigas, naquela ilha vai haver todo tipo de pecado, porque o pecado está entranhado na natureza humana. Então, nós necessitamos de sermos convencidos pelo Espírito Santo todos os dias para a nossa própria libertação espiritual. Amém? Então, meus amados, meus amados irmãos, esta foi a lição de hoje, né? Nós avançamos um pouquinho o tempo, né? Mas que os irmãos possam continuar firmes na promessa, vocês possam continuar firmes em Deus, crendo no Espírito Santo, porque Ele quem nos convence de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo de Deus. E que nós possamos ficar firmes na promessa que Ele tem nos feito. Amém? Que Deus possa abençoar cada irmão, cada aluno, grandemente. E Deus nos dá vitória através do seu Filho Jesus. E o Espírito Santo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Que Deus possa abençoar. Amém?